ato assinala com clareza, como disse o embaixador, um compromisso importante em avançar no cumprimento dessa medida cautelar, que, como disse o relator especial, ela é paradigmática. E esse compromisso conjunto é muito importante que exista, e as organizações da sociedade civil que estão aqui reconhecem que existe a convergência em relação a esse compromisso. A primeira questão que eu gostaria de tratar dialoga com a pergunta feita e os comentários trazidos pelo comissário Arif em relação a essa impressão de divergência entre os pontos de vista da sociedade civil e do governo brasileiro. E eu acho que o principal aspecto para assinalar em relação a essa divergência é por conta da diferença da perspectiva que cada um desses lados traz para marcar nessa audiência. Do ponto de vista da sociedade civil, a principal preocupação é com a transformação concreta nas condições de vida das pessoas que estão no Vale do Javari. Isso não significa a ausência de reconhecimento e validação das informações que foram trazidas pelo Estado, no sentido de que se iniciaram vários esforços para buscar a transformação. Existem medidas que são feitas, mas, em geral, são esforços ainda iniciais, pontuais, e que, do nosso ponto de vista, não implica numa mudança na vida do dia a dia das pessoas que estão no Vale do Javari. É nesse sentido, principalmente, o depoimento do Bush Matiz, que falou no vídeo. Foi nesse sentido também o depoimento dos beneficiários, que a presidenta comentou na reunião em junho, que as pessoas que seguem no Vale do Javari sentem que no dia a dia das suas vidas, o risco, a incerteza é o que permanece. E como o comissionado Arif sinalizou, existe uma insegurança geral para os povos indígenas no Brasil sobre a vulnerabilidade da garantia dos seus direitos. Esse caso aconteceu porque, ainda que povos indígenas que tenham a propriedade, eles não têm segurança do gozo dessa propriedade pelo risco de invasões, que foi justamente nesse contexto que os assassinatos aconteceram. Existe possibilidade de diálogo, mas ainda existem perspectivas diferentes para avaliar esses avanços. Do lado do Estado, e como o relator reconheceu, tem uma mudança de posição que é muito importante, mas as condições cotidianas de vida ainda são muito diferentes. E a gente precisa desse reconhecimento também nessa audiência. Um segundo ponto bastante pragmático e que eu acho que é um aspecto concreto em que pode existir avanço é em relação à pergunta do comissário Stuardo sobre a possibilidade de diálogo entre as medidas adotadas para a proteção territorial e a perspectiva da proteção individual dos beneficiários. É positivo e importante que sejam feitas medidas de proteção do território, mas precisa haver, do lado do próprio Estado, diálogo entre as autoridades, porque sempre que existem medidas de proteção territorial que enfrentam os invasores, o cenário de risco dos beneficiários aumenta. E é necessário que as autoridades encarregadas de protegê-los tenham informação sobre isso para adotar as medidas necessárias para aumentar a proteção. Outro ponto que eu gostaria de tratar em relação às informações sobre a transparência das investigações. Foi bastante valorosas as informações oferecidas pela relatoria de como pode haver mais transparência em relação aos andamentos das investigações. Nesse momento, o núcleo de investigações começou apenas a dialogar sobre quais são os critérios de transparência que o Estado brasileiro vai estar disposto a adotar, mas são ainda esforços iniciais em relação a essa transparência. Da perspectiva dos peticionários, esse é um ponto que precisa de bastante avanço e que é necessário ser trabalhado preferencialmente com o apoio da relatoria, para que a gente garanta protocolos de transparência que não prejudiquem as investigações, mas permita que as comunidades tenham acesso. E isso leva a um ponto que foi trazido pela presidenta e apareceu em mais de um momento, que é esse sentido de acesso à informação ser também uma garantia de participação. Um ponto que precisa de melhora e que é um pedido que a sociedade civil traz nesta audiência é a garantia da realização, no primeiro semestre do ano que vem, de uma visita em loco à terra indígena Vale do Javari, para que nesse momento possa ser feito primeiramente uma discussão e um processo de escuta e consulta às lideranças indígenas do território sobre as suas expectativas em relação à segurança do território, sobre o seu conhecimento de como proteger esse território, pois são eles que têm feito essa segurança historicamente, e isso precisa ser incorporado. E eles também precisam ter conhecimento dos avanços que foram feitos e que existem, e também, de fato, conseguir entender quais são as medidas ofertadas. Essa é uma lacuna ainda muito grande, a do acesso à informação.
e, na nossa perspectiva, uma visita em loco no primeiro semestre do ano que vem pode ser um instrumento bastante eficaz para começar a sanar esse déficit de informação e de participação. Antes de passar a palavra à minha colega Patrícia, eu acho importante sinalizar uma questão feita pela representante da Secretaria de outra pendência a ser pactuada com o Estado brasileiro, que é esse acompanhamento da implementação, do aperfeiçoamento do Programa de Proteção a Defensores. Estamos prestes a ter a apresentação da proposta do Plano de Proteção e do anteprojeto agora no mês de dezembro. É necessário que haja um compromisso do Estado brasileiro com respeitar o produto elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta, que é um grupo que conta com participação da sociedade civil e que é um grupo que foi criado também em resposta ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Inclusive, nesse sentido, a sociedade civil recomenda que seja possível fazer uma reunião conjunta entre a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, acompanhando a implementação desse plano que vai ser apresentado pelo grupo de trabalho, já que esse plano é resultado tanto da sentença do caso Salles Pimenta, quanto também é uma medida de não repetição em relação a essa medida cautelar. Por fim, um último aspecto para ser destacado também sobre a proteção é a oportunidade que o Brasil tem de promover diálogos entre outros programas da região de proteção a defensores para garantir que a implementação desse novo plano possa ser eficaz e se aproveitar também do aprendizado da região de programas de outros países, como Colômbia e México, para compreender boas práticas e possibilidade de aperfeiçoamento. Por fim, fazemos a proposta também que o Estado brasileiro elabore em escuta à sociedade civil, um cronograma dessas reuniões para que tenhamos também a garantia da participação da Comissão Interamericana. Esse ponto é bastante importante porque se agora, um ano depois, é possível de fato observar avanços no cumprimento dessa medida, isso é em grande parte porque temos tido o diálogo e o apoio da Comissão Interamericana. E a existência desse cronograma pode colaborar com a garantia da participação próxima e efetiva da comissão, como tem sido feita. Com isso, eu passo a palavra para minha colega Patrícia, que continuará respondendo as questões. Obrigada. Obrigada também, Raquel. Obrigada à comissão, ao Estado brasileiro. Eu gostaria de acrescentar com relação